Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui em mais uma semana e também em mais um GC Online. O que nós queremos aqui é abençoar a sua vida, partilharmos o pão com vocês. É sempre bom estar aqui com o Anderson, com o Matheus. Hoje a gente tem o Fernando com a gente. Vai ser um tempo precioso, meus irmãos, em nome de Jesus. Antes de nós cantarmos canções ao Senhor que exaltem o nome dEle, eu quero muito poder fazer uma oração por você, para você, por nós que estamos aqui. Quero encorajar você que é líder de GC a não desistir. Quero encorajar você que não é anfitrião ou que é anfitrião, a preparar sua casa, porque em breve nós cremos pela fé que vamos retornar com os G6 em nome de Jesus. Eu quero agora então orar por vocês, orar por nós. Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Nós Te bendizemos pela beleza que há em Ti. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por mais um mês que está começando, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela Tua bondade, Pai, pela graça que nos alcança, Pai. Pela graça, Pai, que nos revela, Pai, inúmeras possibilidades, Deus. Guarda o nosso coração de fraquejar, Pai. Guarda o nosso coração de desistir, Pai. E nos mantenha, Pai, fixados, forjados, ó Pai, firmados em Ti, Pai. Deus, que o Senhor alcance os meus irmãos que estão em casa, Pai, participando desse GC com a gente, Deus. Que onde esse GC chegar, Pai, pode ser num hospital, pode ser, Pai, numa penitenciária, pode ser por meio de um podcast, Deus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que vidas possam ser transformadas, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero hoje, juntamente com os meus irmãos, nós vamos conversar hoje sobre Deus age na igreja por meio da Trindade, ou como Deus age na igreja por meio da Trindade. E para isso eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 20. Atos 20. Atos, capítulo 20. Nós vamos ler um versículo somente, é o versículo 28. Atos 20, 28. O texto fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreares a igreja de Deus, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu sangue. Até aí, novamente, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Até aí, em nome de Jesus. Nós vamos hoje falar então sobre Deus e o seu agir ou o seu mover em meio à igreja, por meio da Trindade. E eu quero começar então tentando trazer você a essa realidade do que nós lemos aqui. Primeiro, ao longo desses meses, nós temos lido muitos textos em Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a caminhada inicial dos primeiros seguidores de Jesus Cristo, desde dos homens que caminhavam com Simão Pedro, até os homens que caminhavam com o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos é quase que uma narrativa de como esses homens estão começando esse ministério e como eles estão manifestando o poder de Deus por meio dessa formação da igreja local, e da igreja universal, que é todas essas comunidades que haviam nesse mundo antigo. O texto que nós lemos aqui é o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Éfeso. Ele está pedindo para que esses irmãos cuidem deles e de todo o rebanho, ou ele está pedindo para que essa liderança da igreja de Éfeso cuide de si e cuide também do rebanho que Deus colocou diante deles. Para isso ele vai falar que Deus, por meio do seu Espírito, levantou bispos para a igreja de Deus, que foram comprados com o seu sangue. E nós vamos falar hoje sobre Trindade, e eu preciso que você saiba que nós cristãos, a maior parte dos cristãos, acreditam que Deus é um e é três pessoas distintas, É difícil de sintetizar, são várias formas que nós já tentamos ao longo da história de idealizar ou de externar como que funciona essa
um Deus e três pessoas distintas, né? Isso é um mistério da fé, né? Qualquer explicação, por melhor que ela possa ser, ainda é pequena diante dessa verdade que é tão imutável e tão fiel para nós. Então, quando nós falamos sobre Trindade, nós falamos sobre Deus, um único Deus. Nós cristãos, nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Mas esse Deus se faz revelado ou visível na face de um Deus que é o Pai, na face de um Deus que é o Filho e na face de um Deus que é o Espírito. E essas três pessoas são distintas ou são separadas umas das outras, né? O Filho procede do Pai, né? O Espírito procede do Pai e do Filho. São três pessoas distintas. Então, isso é a Trindade. Bem, nessa lição de hoje, Paulo, ele está pedindo para que os pastores de Éfeso, né, cuidem deles e também do rebanho que lhes foi dado e conferido, né, pela Trindade, ou ele vai fazer isso revelando que o Pai, né, que o Deus Pai foi quem organizou tudo isso, sob a supervisão desse Deus que é Pai, né, tendo sido remida pelo sangue do Deus que é o Filho, e essa supervisão ou é mantida pelo Deus Espírito. Deixa eu explicar novamente. Apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos de Éfeso, né, está dizendo assim: cuidem, para os pastores, cuidem de vocês, cuidem do rebanho do Senhor, né, que Deus instituiu, que o Pai instituiu, por meio do sangue do Filho, que é mantida pelo Espírito. E aí são as três pessoas distintas, né? Quero começar perguntando para os meus irmãos aqui já, e isso aqui é um GC, meus irmãos. Para vocês têm essa dificuldade de compreender, o Anderson, por exemplo, como que é para você falar sobre a Trindade, ou como que foi, ao longo da sua caminhada, tentar entender e também tentar explicar sobre ser três pessoas, os três são Deus, mas é somente um Deus. Como que é para você não somente entender e explicar isso, mas perceber ao longo da narrativa bíblica a manifestação de cada uma dessas pessoas? Então, começa por, como você mesmo falou, sobre mistério. Tentar entender Deus é colocar realmente esse mistério, né? Porque todo mundo que captura essa figura de Deus, quando nós tentamos capturar sobre quem é Deus, e já vem essa pergunta. Quando fala sobre Trindade, automaticamente assimilamos o que é Deus, né? E que resposta dá a isso diante dessa grandeza? Deus ele é o Espírito, ele é a pessoa que não dá para ser capturado, esse grande mistério. Porque a partir do momento que nós conseguimos capturar quem é Deus e estudá-lo, ele se torna uma ciência e nós nos tornamos Deus dele, né? Então, tentar capturar Deus é isso. Então, o que nós fazemos é estudar pensamentos e como ele manifestou. E, por muitas vezes, tive muita dificuldade de entender essa figura da Trindade, que era três pessoas e que era um Deus só. Ficava assim, poxa, não somos monoteístas? Como é que eu estou conseguindo adorar três deuses ao mesmo tempo? Mas ao entender que é essa comunhão perfeita, né? Que eles são uma comunidade, já vem nos ensinando sobre como viver em comunidade, como viver com o outro, e é um grande exemplo. Então a Trindade ela se torna para mim esse exemplo e esse espelho de comunhão, esse exemplo de perfeição e harmonia. Então eu posso resumir tudo isso que essas três pessoas que conseguiram conviver na verdadeira comunhão, esse verdadeiro ato, né? Esse ciclo. E quase sempre a gente não consegue entender ou perceber a Trindade porque a nossa mentalidade natural, ela é muito meritocrática e hierárquica. Então a gente pensa assim, como pode haver três pessoas que são distintas e são iguais em poder, em soberania? A gente quer colocar Jesus abaixo do Espírito, o Espírito acima do Pai. A gente não consegue compreender que eles estão numa harmonia perfeita, onde eles compartilham a divindade, a essência deles é a divina. E compartilhar a divindade é algo que, por muitas vezes, a leitura sobre o Espírito Santo é muito equivocada. Porque nós conseguimos interpretar muito bem a ideia do Deus como Pai, como Deus, a figura do Filho como Deus, estamos conseguindo assimilar como cristianismo, mas é aceitável, né? Mas a figura do Espírito Santo, por muitas vezes, ela é vista como mover, como uma sensação, como uma experiência, como esse sentimento, não na figura de Deus. Às vezes o Espírito Santo é tratado como Deus esquecido, diria um autor muito famoso, né? A gente precisa então perceber. É legal porque a lição de hoje propõe assim uma pergunta. Cada um do grupo
consegue compreender que Deus é, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Você sempre conseguiu compreender, Mateus, que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo? Ou teve um tempo em que... Eu sei que quando a gente vai dormir, às vezes, a gente faz aquela oração louvando ao Pai pelo sacrifício dele, a Jesus por habitar em nós, e ao Espírito Santo por ter morrido. A gente confunde tudo. Mas você consegue entender, quando foi que o Mateus conseguiu identificar que existem três pessoas distintas? Então, é uma coisa muito louca, né? Se eu pensar. Louca, merece. Essa questão de três serem um só, né? No início, assim, né, na minha caminhada, foi uma coisa muito assim, gente, eu estou orando aqui, às vezes eu falo Espírito Santo, mas depois eu falo a Jesus, mas depois eu falo Deus, aí eu falo, para quem que eu estou orando, né, e tal. Mas depois que você para ver que os três, eles têm, igual a gente comentou aqui, eles trabalham com a mesma divindade, né, trabalham com o mesmo poder, né, e tal, é uma coisa assim, que é no processo, né, porque assim, a gente tem o Deus, a gente tem o Filho, a gente tem o Espírito Santo, mas todos eles têm o poder de fazer inúmeras coisas na nossa vida. E na minha caminhada, né, foi uma coisa que, assim, que às vezes eu sempre parei a pensar, parece que essa trindade trabalha até mesmo como se fosse uma, né, vamos colocar assim, como se fosse uma empresa, entre aspas, né, como se Deus fosse o chefão, né, o Jesus fosse, né, um gerente ali, né, e tal, alguma coisa nesse sentido, e o Espírito Santo fosse até mesmo os contratados, né, os empregados e tal, e igual a gente comentou que às vezes o Espírito Santo ele é sempre muito esquecido, mas o Espírito Santo ele vive dentro de nós, mas a gente também consegue conhecer Jesus e também conhecer Deus, que são todos uma pessoa só, né? São todos um único Deus. Três pessoas distintas, né? A gente sempre faz essa confusão às vezes, porque falar sobre a Trindade é sempre manter os nossos pés no chão, diante do conhecimento ou da informação que a Bíblia nos passa. E depois disso tem muita coisa que é nossa, produção nossa, que às vezes nem faz sentido. Mas é um único Deus. Pastor, o que é? A Trindade fala sobre um único Deus, que são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito. A essência dessas pessoas é a essência divina. Ou seja, distintamente, os três são Deus. Um Deus. Olha só que confusão, que complicado, né? Mas o apóstolo Paulo, quando fala aos irmãos de Éfeso, ele está falando para os pastores e ele está sinalizando, de certa forma, que dentro dessa trindade existem funções específicas para cada um. A gente sabe que quem morreu na cruz por nós não foi o Pai. Quem morreu na cruz por nós foi o Filho, né? A gente sabe que quem habita em nós é o Espírito Santo. E se nós fôssemos ver o trabalhar desse Deus por meio dessas pessoas ao longo da história bíblica, nós perceberíamos que o quê? Que é dado graças ao Pai pela criação do universo. Quando Cristo está na terra, ele agradece ao Pai, porque o Pai detém todo o conhecimento, né? Cristo, ele executa, ele fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, ele executa a vontade do Pai. E quem mantém essa vontade permanente em nós, na igreja, no mundo, é o Espírito Santo. Nós precisamos perceber então essa trindade se movendo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E é muito interessante porque ele atribui ao Espírito, né, essa capacitação, né? Quando o apóstolo Paulo fala também sobre os dons, né? E ele fala que são os dons do Espírito. Parece que Deus, por meio do seu Espírito, nos concede dons a fim de edificarmos o seu corpo. Então aqui é o Espírito Santo quem coloca ou quem levanta lideranças no meio do seu povo, quem levantou esses bispos. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a gente sempre trabalha assim, porque o Deus Pai, e aí Jesus, e aí o Espírito Santo, mas não existe isso aqui, né, de uma forma mais geral, não existe essa hierarquia, né, onde um está embaixo ou um está em cima. É assim, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É linear, não é de cima para baixo, né? Porque corremos o risco de atentarmos mais para a pessoa de um e menos para a pessoa de outro.
Por exemplo, hoje, quem é que mantém, ou qual que é a função? Se nós pudéssemos falar aqui qual que é a função do Espírito Santo, nós diríamos que, segundo a palavra de Jesus, é trazer à nossa memória tudo o que Jesus nos ensinou. Agora, se não houvesse o Espírito Santo habitando em nós, nós não teríamos a capacidade de lembrar dos ensinamentos de Jesus. Então, ele não é o último a ser importante, ele é tão importante quanto os outros, entendeu? E uma coisa que eu sempre me chamou muita atenção, e eu queria ler aqui rapidinho, sempre me chamou muita atenção que o primeiro relato da divindade fala sobre o Espírito, né? A gente não consegue identificar, quando fala sobre Deus, por exemplo, no princípio criou Deus. Quando fala que criou Deus, né, não está definindo qual pessoa da trindade que o fez, né? Aí fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E aí fala, aí pela primeira vez identifica uma pessoa aqui, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é engraçado porque a gente trata o Espírito Santo como se ele fosse a última pessoa, talvez a menos importante, e no relato bíblico, a primeira vez que uma pessoa da Trindade é identificada, faz menção desse Espírito de Deus, né? E a gente precisa então rever, e aqui quando o apóstolo Paulo fala assim, que o Espírito Santo é quem levantou bispos, né? E por isso esses pastores devem cuidar de si e cuidar das ovelhas. Aí ele continua falando assim, para pastorearem a igreja de Deus, né? E aqui parece para nós que fica evidente que, apesar de não fazer uma diferenciação sobre qual pessoa que é esse Deus aqui, é sobre Deus, o Pai, o Criador, né? Porque quando a Bíblia quer expressar sobre essa divindade maior, sobre esse Deus Pai de Cristo, né, ela também usa esse termo igreja de Deus, ou povo de Deus, porque quando fala assim que nós somos comprados para Deus, fala que alguém nos comprou para esse Pai de Cristo. Então, o apóstolo Paulo nesse versículo, Anderson, ele está revelando o trabalho de cada uma das pessoas da Trindade em manter a igreja, em manter os pastores, em manter essa liderança lá de Efésios, né? E ele fala assim, para pastorearem essa igreja de Deus, que o próprio Deus comprou com o seu próprio sangue. E aí, já fazendo menção de Jesus Cristo. É importante então perceber, o Espírito Santo aqui, ele atribui, ele dá dons aos homens, ele levanta bispos. Para quê? Para edificar o quê? A igreja de Deus, que esse Deus comprou por meio do sangue do seu Filho. Eita, às vezes complica falar sobre a Trindade. Sim, e a teologia, para tentar explicar isso, ela divide muito bem o que você falou em duas categorias, que a Trindade de forma ontológica, né, que é falar sobre essa essência de Deus que os três têm, os três coexistem, os três têm co-poder, né, tem todo o poder, eles têm isso, e são co-iguais, né, tem essa igualdade entre os três. E então essa forma mais ontológica fala do ser Deus, que na verdade Deus não é um nome, Deus é um título, né? Porque o nome de Deus é impronunciável. Então, sim, a gente vê que é esse título que dá a Deus. Então, nós vemos então a forma ontológica e também depois vem a forma econômica, que é a forma de ação, como cada um vai estar. Mas essa divisão não é mais de forma hierárquica, igual você falou, que tem acima do outro, mas é de função mesmo. E isso nos traz uma compreensão muito bacana, principalmente no viver comunidade, que não mostra que há diferença nas funções. Todas as funções são dignas e todas as funções são importantes na comunidade. Então, o que você está falando para a gente é que quando Deus ele se movimenta em meio ao corpo, em meio à igreja, por meio da Trindade, essa Trindade que tem essas duas divisões, né, ontológica, quando fala sobre
a essência divina igual a todos, e econômica quando fala sobre a função e sobre a ação de cada um na história. Você está dizendo que quando nós, enquanto cristãos, você enquanto líder de GC, você enquanto participante de um GC, você quer aprender a amar o seu irmão, quer aprender a viver em comunhão, quer aprender a não buscar cargos e hierarquia, é só olhar para a Trindade. Então, tudo aquilo que nós almejamos e desejamos enquanto comunidade cristã, nós conseguimos também a partir dessa observação. Então, observando como o Pai se relaciona com o Filho com o Espírito e o Espírito com o Pai, nós percebemos então que existe uma harmonia. Então, entre eles não há maior e menor. Não. Somos nós que categorizamos. É a gente que fala assim, esse aqui é mais importante, esse é menos. Não, entre eles estão co-unidos num plano único, né? O Pai está tão empenhado quanto o Filho e o Filho tão empenhado quanto o Espírito. Nós percebemos isso nas palavras de Jesus. Ele fala assim, num certo momento, Pai, na oração dele, Pai, se possível, aparta ou afasta de mim esse cálice, mas que contudo se cumpra a sua vontade. E no outro discurso dele, ele fala assim, eu preciso ir para que o Pai envie o Consolador, alguém semelhante a mim. Ou seja, o Pai, desejando nos salvar e nos resgatar para Ele, envia o seu Filho. O Filho morre numa cruz para nos resgatar para o Pai e para nos dar o seu Espírito, a fim de nos manter caminhando nos seus ensinamentos. É bonito perceber o movimento da Trindade, o movimento dessas três pessoas, né? Vou dizer mais uma vez para você que está em casa, para você poder entender. Pastor, quantos deuses existem? Na fé cristã, existe um único Deus. Para nós que estamos aqui, só existe um Deus. Pastor, esse único Deus, ele é quantas pessoas? Ele é três pessoas distintas. Não há nem sequer uma forma de expressar sobre isso, porque é um único Deus que é três pessoas, entendeu? Normalmente nós diríamos assim, é um único Deus que é uma única pessoa, mas nós dizemos, é um único Deus que é três pessoas distintas, né? É difícil às vezes de compreender, mas quando a gente mergulha no estudo da palavra, nós percebemos Deus, o Pai, manifestando o seu poder, a sua divindade, percebemos o Filho por todos os seus milagres, pela sua capacidade de realizar proezas, manifestando também a sua grandeza, e percebemos também o Espírito Santo. Quando Cristo fala assim, que eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar um Consolador, alguém semelhante a mim, o que Ele está dizendo é que o Pai iria enviar alguém da mesma essência deles. E esse é o Espírito Santo que habita em nós, né? Às vezes fica difícil falarmos sobre isso, porque ao longo do nosso tempo enquanto cristãos, a gente não desenvolveu esse relacionamento, essa capacidade de observar essas pessoas de formas distintas na Bíblia e entender o que cada uma delas está fazendo ali, quando é que cada uma está manifestando, quando que isso aqui deve ser atribuído a quem, né? A gente sabe que toda a beleza da salvação, toda a beleza da fé, toda a história bíblica fala sobre um único Deus, mas quando eu quero me referir ao Deus que morreu na cruz, é uma pessoa distinta que eu preciso me referir, né? É mais ou menos isso. Bem, o nosso objetivo, né, aos homens foi dada a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus, uma igreja que foi instituída por meio do plano eterno, realizado pela Trindade. Deus planejou, Cristo, o Filho, executou, e o Espírito Santo aplica essa obra às nossas vidas, né? E aí nós percebemos então o Pai como aquele que planeja, o Filho como aquele que executa, e o Espírito Santo como aquele que mantém, ou como aquele que cuida dessa obra, né? Ele é aquele que faz com que nada seja esquecido, né? O que você pensa sobre isso, sobre essa capacidade de nós enquanto cristãos percebermos na leitura bíblica
Quando é que é o Pai, quando é que é o Filho, quando é que é o Espírito? É uma dinâmica interessante para tirar um pouco dessa hierarquização, de tirar um maior do que o outro. Percebendo os três, é interessante quando a gente vai falar sobre Trindade, quando a gente fala que, igual você leu em Gênesis, que o Espírito Santo ele manifesta desde Gênesis 1, a pessoa ela assusta, porque ela tem na mente dela que o Espírito Santo só desce ali no Pentecostes. Só depois de 50 anos que Cristo morreu que o Espírito Santo manifesta e entra no cenário. Mas, na verdade, eles sempre existiram. Os três estão presentes tanto na criação, quanto na redenção e também quanto na glorificação. Os três vão estar existindo. Então, se como fala que sempre os três existiram, fala muito bem sobre isso. Então, é uma dinâmica ler isso e tentar sempre achar, e principalmente ter na mente categorizado cada função e o que cada um está fazendo, para tentar tirar um pouco desse preconceito, para tentar mostrar mais verídica essa relação de cada um e de como cada um agiu na história bíblica. E até para a gente poder identificar para a gente mesmo, sabe? Porque, por exemplo, existem várias vertentes da fé, né, e algumas vertentes que se dizem até cristãs, que não acreditam na divindade do Espírito Santo. Acham que ele é uma força ativa, acham que ele é a manifestação do poder de Deus, mas a Bíblia dá sinais e fica claro para nós que ele é uma pessoa. Uma pessoa, ele tem uma persona, né? Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele nos consola e habita em nós. Então acaba que o que nós precisamos fazer quando meditamos na palavra é perceber o mover de cada uma dessas pessoas no texto bíblico, né? De uma forma simples, né? A gente às vezes categoriza, às vezes a gente, porque a gente pensa a partir de uma hierarquia, a gente acaba às vezes tornando um mais importante, outro menos importante, ou a gente acha que a um devemos isso e a outro não. É claro que no final de tudo é um Deus só, mas é importante para nós identificarmos quando eu, por meio do sacrifício de Jesus, me ajoelho, eu faço isso por causa que o Espírito Santo me leva a fazer porque Cristo me ensinou. Mas o Espírito Santo só me leva a fazer isso porque Cristo morreu por mim. E quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos ao Pai por causa do sacrifício de Jesus, por meio dos ensinamentos, por meio da lembrança dos ensinamentos de Cristo, que o Espírito Santo faz em nós. Então é importante que você e eu saibamos disso, saibamos identificar essas pessoas da Trindade, como o apóstolo Paulo fala e fala muito bem. Olha, cuidem de vocês, cuidem das ovelhas, percebam, saibam que o Espírito Santo foi quem levantou os bispos. Saibam também que a igreja ela é de Deus, o Pai, o Criador, porque o Pai comprou a cada um desses e dessas por meio do sangue do seu Filho. E é bom para a gente identificar. A gente começa a ver, e não é identificar só para termos conhecimento teológico, é identificar para termos discernimento sobre como fazer, sobre como viver, sobre a quem, sobre como orar, sobre até mesmo como não orar, porque, por exemplo, esses dias estava refletindo, uma irmã no GC falou assim: pastor, eu não estou conseguindo orar. E eu sei que nesse tempo de pandemia, muitos irmãos não estão conseguindo orar como eles estavam acostumados. E eu pude tranquilizá-la e dizer assim: irmã, eu sei que nós devemos orar sempre, mas mesmo você não sentindo satisfação na forma como você tem orado, eu quero tranquilizar o seu coração. Aí ela perguntou assim: como? Eu falei: saiba que tem um Deus que habita em você, que é o Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, completando a sua oração. Então, saber sobre o trabalho dessas pessoas da Trindade traz uma paz para a gente, até mesmo acerca da nossa vida com Deus. Tem mesmo a paz em relação da liderança com a igreja, porque sabe que a igreja é da Trindade, e a Trindade está trabalhando na igreja, e como Jesus fala sobre Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor é um, é esse convite também para nós entrarmos nessa dança, né? Que C.S. Lewis vai falar muito bem da Trindade, que é essa grande valsa da eternidade, que esses três estão sempre dançando, sempre se envolvendo, né?
Então, é ter um convite, né, a descansarmos, ter essa paz, que a igreja é do Senhor, que Ele está conduzindo, principalmente nesse período tão específico que estamos vivendo, saber que tem quem está à frente, quem podemos descansar, eu acho que é uma paz interior e um descanso para a liderança, principalmente em questão de célula. E é muito bom, então, nós percebermos a Trindade, esse único Deus, que por meio de 3 pessoas distintas, não somente construiu uma história, como possivelmente mudou a tua história, porque mudou a nossa história. Uma vez você e eu, nós que estamos aqui, fomos achados por Deus Pai. E é o sacrifício de Jesus que nos permite ser achados. Sabe quando nós andávamos errantes? Cristo morreu por nós, e o olhar do Pai para nós não é um olhar mais de alguém que está irado, é um olhar de paz. É Cristo quem selou a paz entre nós e o Pai. E o que nos faz obedecer a esse Pai? É o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo a toda a verdade, nos revelando a vontade do Pai e nos fazendo prosseguir. Você que é líder de GC, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus, por meio da Trindade, precisa agir no seu GC. Ele precisa agir, assim como Deus precisa agir no meio da igreja, porque isso diz para nós que o GC não é meu, o GC é de Deus, a igreja não é minha, é de Deus, e é Deus quem está mantendo ela por meio do seu Espírito, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu quero que vocês acreditem nisso, que nesse tempo de pandemia, por pior que possa ser a situação, Deus, Ele não está longe, Ele está perto. Porque um dos perigos de nós não identificarmos as pessoas distintas da Trindade é acharmos que Deus está longe, que Deus está sentado num lugar. Deus também está sentado num lugar, mas Ele está em nós, dentro de nós. Deus, o Pai, está nos céus, no paraíso, e ao seu lado está sentado um filho que está aguardando para vir implantar de uma vez por todas o seu reino. E dentro de nós existe um Deus que mora e que habita em nós, que volta os nossos olhos para todo esse plano. Eu queria muito finalizar, talvez de uma forma desconexa, mas eu queria dizer que Deus, por meio da Trindade, não perdeu o controle da história. Deus não. Deus, Ele governa tudo. Não há nada que tenha acontecido, que tenha passado despercebido aos olhos do Pai, aos olhos do Filho e aos olhos do Espírito. Você não foi para tão longe de forma que você não possa ser alcançado. Está aí perto de você. Eu gosto de um texto aqui, e antes de orarmos, eu queria muito falar sobre esse texto, sobre um texto de Isaías 57, para nós orarmos ao Senhor. Isaías 57, verso 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas eu também habito com um contrito e com um humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração contrito. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Eu quero orar por você e nós vamos depois adorar mais uma vez. Pai, eu oro aqui nessa noite sem acusação alguma, por causa do sacrifício do seu Filho, Jesus. E eu oro pelo Espírito, pedindo ao Senhor, nos faz perceber, Pai, o teu mover, nos faz perceber, Deus, o mover das tuas pessoas na história, na minha, na história de cada pessoa que está em casa. Nos faz percebê-lo cuidando da igreja e manifestando sobre ela a tua graça, tua bondade e o teu amor. Nós queremos desejar para você uma ótima semana, que o Senhor te abençoe, perceba Deus
e as pessoas da Trindade em tudo em que você for fazer. Semana que vem, nós estamos aqui de novo. Fiquem com Deus.